novamente. Meu nome é Maria Aurélia, eu sou enfermeira da Educação Corporativa, eu coordeno a equipe da Educação Corporativa da rede de hospitais, né, e rede de saúde nacional do Hospital de Amor. E é com muita alegria, claro, e sempre muito grata por fazer parte desse grupo. E eu inicio minha apresentação, mas fiquem muito à vontade para fazerem qualquer comentário, é um compartilhar de informações e ideias e vivências. Tá a tela cheia? Uhum. Tá Sim? sim, viu? Tá ótimo. Então, eu sempre gosto de comentar e começar falando da diversidade do que a educação trabalha, né? Porque cada pessoa é única na nossa atuação e cada um tem experiências, vivências, né, a cultura que está inserida, realidades de trabalho, realidades de vida na sociedade, enquanto pessoa, são muito diferentes. E acho que esse é o grande desafio do enfermeiro educador, né, que a gente trabalha de uma forma muito complexa, né? As teorias de aprendizagem são inúmeras, né? E acho que a experiência, a vivência, o nosso estudo, as evidências científicas que fazem com que a gente determine um olhar ou outro. A gente não é algo que se pode determinar um olhar, determinar uma criticidade em relação ao que se faz, porque a diversidade é muito grande, né? Então, eu sempre gosto dessa imagem, porque ela mostra que, e mesmo em um grupo tão pequeno, a gente tem diferentes experiências prévias do que a gente fala, né? Que favorecem ou não uma aprendizagem significativa, que é o que hoje a educação permanente tem de conceito e atua, né? Então, a gente tem pessoas em diferentes momentos de vida, momentos diferentes de experiência, de oportunidades de atuação e de vivência também, não só profissional, mas em casa, enfim, particular também. E aí eu sempre inicio, né, falando de educação continuada, corporativa, educação permanente. A gente precisa saber distinguir dois conceitos que são muito importantes para nós, né? O que nós gostaríamos de trabalhar, o que nós queremos trabalhar, né? Educação em saúde é diferente de educação na saúde, e isso a gente tem que estar muito claro. A gente trabalha, né, nós, educação continuada, corporativa, permanente, a gente trabalha para o indivíduo, para a comunidade, para o melhor, né, para a sociedade, mas a educação na saúde, ela tem que estar sempre embasando, né, pelo profissional, pela capacitação profissional, pelo aprimoramento e entre outras coisas. Então, basicamente, educação em saúde é a educação que você faz para o indivíduo, para que o indivíduo tenha autonomia de gerenciar o seu cuidado. E junto a isso, ele consiga expandir isso para uma comunidade, né, para onde ele vive. Né? Então, a gente trabalha as educações de saúde, trabalha indivíduos, trabalha comunidade, é você apresentar para eles em diversos formatos, né? Como ele se cuida, como ele cuidar da população, uma temática para a população, são folders explicativos, uma linguagem diferenciada, né? Implicações para a saúde coletiva. E a educação na saúde é a educação para profissionais de saúde, né? Que é o quê? É a continuidade da formação profissional desde um ensino técnico a uma graduação, a uma pós-graduação, mas que aprimora, aprofunda conhecimentos para que eles possam aprimorar o seu conhecimento e poder dispensar à população um cuidado melhorado e mais resolutivo, né? Então, a educação na saúde são práticas de ensino que são realizadas, é você observar métodos de ensino que conseguem condizer mais com a população-alvo que você tem de profissionais, são didáticas que podem ser aprimoradas e orientações curriculares também.
Então, o que eu vou falar agora é mais uma modalidade de educação no trabalho na saúde, né, que envolve diversas teorias de aprendizagem, né, e não existem só esses três, continuada, corporativa e permanente, né, a gente selecionou esses três, mas já passamos pela educação em serviço, pela educação em enfermagem, entre outras nominações. Mas eu costumo trazer de uma forma como se fosse de uma linha do tempo, né? Eu costumo dizer que eu já passei por tudo isso, né? E são olhares diferentes, mas o fundamental é dizer, e primordial dizer que todos eles querem o melhor para o ensino e aprendizagem. E o ensino é aquele que você explica, né, orienta, só que o ensino em si, ele não é suficiente. Ele precisa vir acompanhado da aprendizagem. E eu acho que a educação continuada, e eu me coloco muito nisso, porque eu já fui desse momento, né? E hoje a gente às vezes fala educação continuada, mas a gente tem um novo olhar, né, histórico. É aquele que era o que você achava que você precisava fornecer de informação ao outro, né? Eram cursos que eram dados dentro de uma sala de aula e se fazia de uma temática, né, específica, onde né, a gente fala sempre, né, tinha um tablado, porque o professor está acima, né, era o detentor do conhecimento, era o detentor do saber, e se utilizava dessa metodologia tradicional que a gente conversa, que é o professor ensina e o aluno aprende. Então, descaracterizava o olhar do aluno, a vivência do que ele pode trazer, e às vezes de aspectos positivos ou de formas que podem ser melhoradas, mas que ele trazia na concepção e na vivência anterior dele, né? Então, a gente falava como se nós da educação, né, soubéssemos do que estávamos falando e replicávamos para os demais. Então, eram considerados os enfermeiros que mais tinham conhecimento na instituição, porque a gente aprendia muito, né? Enquanto mais você tem essa noção da responsabilidade do aprendizado, mais você consegue repassar a informação e mais aprendizagem você tem, né? Então, são pessoas que eram vistas, né, como as que detinham todo um conhecimento corporativo, né, da instituição. E consiste nesse processo de aquisição sequencial e acumulativa de informações, que diz, né, no glossário eletrônico da BVS, ele traz esse conceito e ele traz um conceito muito bem descrito. Para você conversar num método como esse, você tem que levantar a mão, você tem que esperar, né, a sua vez. Muitas vezes você não estava em roda, você estava num outro formato de cadeiras, entre outras acomodações, né? Que hoje a gente já não trabalha tanto desse contexto, mais centrados em desenvolvimento de grupos profissionais. Então, eu sou da época que a educação ela só trabalhava a enfermagem, né? E a gente só tinha que a gente se reportava à enfermagem, né? E hoje já não mais. Nós sabemos que o processo de melhoria não depende apenas de um único profissional. O cuidado do paciente ele é holístico. E eu vou treinar e capacitar apenas um grupo profissional? Eu preciso pensar em todos os processos, todos os profissionais que atuam ali próximo, todos os fluxos de atendimento, para que a resolutividade do bom comportamento e do bom andamento das nossas ações, né, para que esse paciente vá para casa com a melhor experiência possível, é quando você reúne maiores grupos de profissionais. Não que esteja errado, como eu falei, né? Cada instituição, sabe do melhor caminho a seguir. Mas se você pensa num paciente, né, de um cuidado integral, a gente precisa começar a pensar em outros grupos profissionais para você atuar também.
né? Então, educação continuada, essa pedagogia da transmissão, que Paulo Freire fala, né, da bancária, que você vai colocando conhecimento dentro, né, da pessoa, momentos educacionais delimitados, então, é naquele horário que você vai lá dentro da sala, né, e faz aquele treinamento específico, e depois você volta para o seu setor, né? Identificação de necessidades e objetivos de fora, né? E o que significa isso? A educação continuada, né? Antigamente a gente pensava do que a gente achava que era o melhor, né? E não fazia um diagnóstico de necessidades de treinamento realmente pautados em você saber o que as pessoas da ponta estão querendo, tendo de necessidade, o que a educação está achando que é necessário, o que a minha instituição, minha cultura organizacional, minha missão, minha visão, meus valores, meus propósitos me fazem ter de ação, o que os meus relatórios de qualidade, de governança corporativa e clínica estão me dando como não conformidades que eu preciso olhar e trabalhar, né? O que os nossos credenciamentos, as nossas aquisições financeiras me pedem para que seja feito, o que os conselhos todos, né, nos trazem de informação de obrigatoriedade, o que as agências acreditadoras nos solicitam, né? Então, acho que é um olhar de identificação diferente o que a gente faz hoje, né? E não apenas no que era antes. Eu tinha uma planilha gigantesca do que eu achava que todo mundo tinha que fazer e fornecer de treinamento, e então eu percorria aquela planilha, né? O ano inteiro, a gente fazia uma planilha anual de treinamento, de levantamento de necessidades. Hoje não, né? Hoje, quanto menos tempo você tem de diagnóstico e para traçar diagnóstico, e às vezes, muitas vezes, fazer mais do que um anual, né? 2, 3, 4, melhor, porque você faz algo mais significativo para aquele setor que você está precisando, né? E para aquela instituição que você está precisando desenvolver e capacitar. E a determinação centrada de prioridades, né? Essa, mais ou menos, é o que se trabalhava antigamente, né? E na sequência, Marisa Eboli, em 1990, ela traz um novo conceito de educação corporativa, né? Um projeto de formação desenvolvido pelas empresas. E o que é a educação corporativa, né? Nada mais do que um olhar empresarial, é um olhar institucional da empresa, né? Vinculadas a o que precisa ser aprendido para redução de custos, para melhoria de processos, para a cultura organizacional, né? Visa a capacitação, desenvolvimento de pessoas, mas sempre pautado num olhar de empresas, né? Desenvolvendo funcionários, clientes, fornecedores, comunidades, cumprindo estratégias da organização em si, né? E por que ela surge, né? Porque as empresas, elas estavam descontentes da forma com que os alunos, os estudantes, os recém-formados, as pessoas estavam trabalhando na instituição, né? Então, eles precisavam de tornar, né, os currículos mais relevantes para a necessidade e para o desejo da instituição. Então, eles resolvem percorrer um caminho inverso. Então, vamos nós formar esses profissionais, né? Então, eles fazem com que a escola esteja próximo à instituição e que dê esse olhar empresarial, né, para a formação. E é aí que surgem as universidades corporativas. Então, Ébola, em 2004, ela publica, né, a diferença entre a universidade tradicional e a universidade corporativa. A tradicional, só para a gente ter uma ideia, né, ela fala de competências para o mundo de trabalho, e a corporativa, ela fala para o sucesso do negócio, né? Então, você consegue observar o olhar diferenciado para os dois, né? A tradicional fala de formação conceitual e universal, e a corporativa, ela traz uma ramificação para a prática de negócios.
A tradicional, né, a universidade, ela fala de um sistema educacional formal, e a corporativa fala de um sistema de gestão, né, de desenvolvimento de pessoas baseado por gestão de competências. Quais são as competências que eu gostaria que o meu colaborador tivesse? Em cima disso, eu vou traçar qual é o sistema educacional que eu desejo para essa pessoa que está estudando. A universidade tradicional fala de ensinar crenças e valores universais, e a corporativa fala de algo mais para o ambiente de negócios. A tradicional fala de desenvolvimento de cultura acadêmica e a corporativa uma cultura empresarial. A universidade tradicional forma cidadãos competentes das instituições da comunidade e a corporativa cidadãos para o sucesso da empresa. Então, essa planilha fica claro para nós as duas formas e olhares de trabalho das universidades tradicionais e corporativas. Tá certo, tá errado? Eu acho que os dois visam o melhor para o cliente, né? Os dois visam o melhor para o indivíduo que está precisando de cuidados, né? Ou promoção da saúde, reabilitação, tratamento, enfim, né? A educação corporativa, ela é pautada em 7 princípios de sucesso, que é a perpetuidade, a conectividade, a disponibilidade, cidadania, parceria e sustentabilidade. E também foi um artigo da Marisa Évola, de 2004. E só para vocês terem uma ideia, né, o princípio da competitividade, ele fala no desenvolvimento de capital intelectual de colaborador para fazer uma diferenciação do seu trabalho na empresa, né, para você ter um diferencial em relação aos seus concorrentes, né, para que você possa competir com os demais instituições, as demais empresas, né, e elevando o patamar, né, em relação a isso, para consolidar as competências críticas empresariais e humanas. E um pouquinho depois disso, a gente começa a olhar, né, para uma política nacional de educação permanente, que ela é uma política que rege a aprendizagem de trabalhadores, né, de saúde. Então, ela fala que o aprendizado, ele tem que ser no trabalho. O aprender e o ensinar, ele tem que ser incorporado ao cotidiano do trabalhador, né? Então, por exemplo, eu chego num setor para dar um treinamento, alguém fala, nossa, mas agora a gente não pode, tá muito corrido, volta a outra hora. Então, quem é melhor para saber o melhor horário para que uma capacitação ocorra? É a pessoa que está inserida naquele setor, né? Quem é a Maria Aurélia para me dar esse treinamento se ela não trabalha aqui, ela não está vendo as minhas dificuldades, as minhas facilidades, né? Então, a gente começa a ter um olhar de que todos são capazes de se desenvolver, né? Eu costumo dizer muito isso para a educação permanente. Muitas instituições falam, a gente tem que selecionar os melhores para serem os multiplicadores. Tá, mas qual é o nosso papel enquanto educação permanente? Nós temos que considerar que todos são capazes. Claro, alguns têm uma dificuldade maior, outras um pouco menor, mas para isso nós temos que desenvolvê-los. E de que forma? Ter um olhar. A atuação da educação permanente é justamente favorecer esse olhar diferenciado de capacitações e treinamentos, e que todos são capazes, sim, de treinar e desenvolver pessoas, né? Leva em considerações o conhecimento e as experiências prévias. Então, para isso, é sempre importante, né, quando é possível, o trabalho em roda, né, porque as pessoas têm que ter voz, né, as pessoas têm que conseguir nos dizer quais são as facilidades e as dificuldades dela para a gente trabalhar, né? Ela trabalha na possibilidade de transformar práticas profissionais. E eu falo, às vezes, que não é só transformar, é fortalecer o que já tem, né? E fortalecendo se transforma.
E eu gosto muito dessa figura porque ele traz muito assim de que a educação permanente não é atividade fim, não é aquela que só vai lá e capacita e acabou. Não, a gente tem um olhar crítico, reflexivo, a gente tem contribuição de fluxos, de processos, de trabalho, né? E a gente tem um olhar muito próximo ao setor de qualidade, governança clínica. A gente trabalha muito junto, porque desta forma a gente consegue ter esse olhar em parceria, em conjunto, a gente se fortalece e melhora e transforma para melhoras práticas, né? Se baseia na aprendizagem significativa, né? Que é você contribuir com o outro para aquilo que ele gostaria de aprender e de estar envolvido, né? Não adianta chegar. Antigamente a gente tinha um tema e fazia o hospital inteiro o mesmo tema, né? Hoje não mais. O que me traz significado? Tinha setor que nunca tinha passado uma sonda, a gente ia lá falar sobre passagem de sonda porque estava ali naquele planilha que a gente tinha que fazer para todos. E hoje já não mais. A gente olha o indivíduo, a gente olha o setor, a gente olha a cultura organizacional, entre outras coisas, né? E uma das coisas muito importantes que o William Glasser ele trouxe para nós, né, como contribuição, foi os métodos, né, passivos e ativos, como que favorecem a retenção de conhecimento, né? As formas de transmissão de conhecimento, como elas são feitas, e o que contribui para a gente poder fazer a retenção, né? Então, o que a gente assistiu uma palestra, 5% de retenção, uma leitura 10%, você assistir a palestra e a leitura e utilizar recursos audiovisuais, você tem 20%, isso tudo são evidências científicas, né? Quando você demonstra ao outro, você já tem 30%, e todos esses são de forma passiva, você não atua ali. É quando a gente fala assim, mas foi legal o que você falou, mas na hora que você pega para fazer é que a dúvida acontece, é que você não consegue fazer e você precisa de ajuda, né? Então, fazer tudo ficar ativo, você pôr a mão na massa, né? Os programas Maker agora estão em alta, né? Você está ali na sua discussão em grupo, 50%, praticando conhecimento, ensinar o outro é a forma que mais você tem de desenvolvimento. Então, hoje, o que os trilhas corporativas elas fazem, né? Eu tenho 6 enfermeiros no meu setor, 2 de manhã, 2 à tarde, 2 à noite. Tá bom. Cada um fica com pelo menos 2 temas no ano para que você consiga aprender mais, se aprofundar e consiga multiplicar. E com o apoio desse desenvolvimento, dessa multiplicação da educação, né, dos hospitais. Porque quanto mais você ensina, mais você aprende, né? É nesse contexto que a gente fala isso. E a educação permanente, as necessidades do processo de trabalho, não é a educação que fala o que tem que ser desenvolvido, né? Mas o que é a necessidade, o diagnóstico realizado, e é um processo crítico do trabalho, né? Consiste em ações embasadas na problematização, mas não só na problematização, né? Na problematização, mas tem outros métodos também, o TBL, o PBL, né? Em outras formas que você está em grupo e problematiza e quer levantar questões de aprendizado e corre atrás e faz, né? E reorganização da gestão, né? A educação, ela não é só a capacitação, ela é estar junto com o gestor para fazer mudanças de prática, né? Com o cenário, né? O pensar e o fazer no próprio ambiente de trabalho para que ocorra a aprendizagem, né? E para que ocorra a transformação social. E eu só aproveitando aí o grupo, ontem eu recebi o livro, que é de enfermagem para provas, concursos e para a vida. Um livro que fala de administração, educação e ensino para a saúde. E eu estava muito feliz e resolvi compartilhar aí com vocês. E chegou na minha casa ontem
o livro impresso, é uma coletânea, na verdade, e eu consegui, junto com a Érica e a Daniela e o Reginaldo, fazer um livro, e a gente fala que é bem pioneiro, né? Que é um livro de provas sobre educação e ensino. E a gente vê muito de diversas outras temáticas, mas isso específico. Eu quis colocar porque a gente vai fazer prova e nunca tem aonde estudar, né? Muitas vezes para concurso ou para provas de instituições, processos seletivos, né? E aí, esse é um resumo de tudo que eu falei, que eu vou deixar também disponibilizado para vocês, né? Educação continuada, corporativa e permanente. E esses são os meus contatos, podem ficar à vontade para me escrever, para me pedir ajuda, o que for necessário, eu estou sempre à disposição. E é isso, eu agradeço muito a BEM pelo convite e pela oportunidade de compartilhar um pouquinho, só um pouquinho, só, né, do que eu estudo e do que eu sei.